Olá, muito bem-vindos à continuidade do nosso trabalho. Esta série de episódios que continua a estudar a obra produzida e assinada pelo Espírito que se identificou com o nome de André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos livros publicados pela Federação Espírita Brasileira. Nós concluímos os episódios de Nosso Lar, concluímos os Mensageiros e estamos iniciando hoje o livro Missionários da Luz, a terceira obra de lavra desse espírito que nós aprendemos a admirar, a respeitar e principalmente a aprender muito. O livro Missionários da Luz, publicado em 1945, possui 20 capítulos e nós estamos diante de um desafio face ao conteúdo da obra, que vai nos exigir mais pesquisas, mais aprofundamento dos temas. E vamos iniciar a nossa série com a introdução, que pode ser chamada também de prefácio ou de apresentação. Está assinada pelo Espírito Emmanuel. E hoje, portanto, nós temos o episódio número 1, introdução, que apresenta a obra e tem o título de Ante os Tempos Novos, do livro Missionários da Luz. Américo Sucena, a expressão Missionários da Luz, ela tem um peso de referência, Missionários da Luz. É um peso, é um livro fantástico. Bem, nós também achamos fantásticos a obra Nosso Lar e os Mensageiros, porque Nosso Lar nos introduziu às colônias espirituais. É claro que elas não são iguais. Nós sabemos que as esferas espirituais em torno da Terra, quanto mais distantes, mais difíceis de imaginar como são. Mas essas mais próximas à crosta, elas têm semelhança à vida na Terra, que é para nos ambientar. Nós não vamos desencarnar e ganhar uma nuvem de presente para ficar na erraticidade, conforme Kardec chamou a vida espiritual, aguardando a próxima encarnação. É verdade que ele não fala isso. Ele fala que os espíritos ficam do outro lado da vida, fazendo os seus trabalhos. Mas nós aprendemos com a obra de André Luiz que a vida espiritual é estratificada, exatamente para selecionar, no intervalo entre as encarnações, os grupos por afinidades e por evolução. Então, na vida espiritual, nós somos estratificados pelo nosso progresso espiritual. Na Terra é que é o caldeirão que mistura todo mundo. Em Mensageiros, nós começamos a perceber a quantidade de serviços muito maior do que existem apenas numa colônia, porque o trânsito dos espíritos nas várias esferas e até a crosta é intenso. E agora nós vamos conhecer a mediunidade do ponto de vista espiritual. O André Luiz se interessa pelo assunto e ele começa a frequentar reuniões para entender o mecanismo mediúnico, que é a forma de comunicação que existe entre esferas diferentes. Então, mesmo na vida espiritual, a mediunidade continua existindo, porque é a forma de se receber instruções dos espíritos com mais facilidade. É claro que podem existir aparelhos um dia para fazer essa troca de informações, e nós vamos ver isso no livro seguinte. Eles usam aparelhos de comunicação também entre esferas diferentes. Mas, como o serviço às vezes é feito e o sujeito não pode levar o equipamento nas regiões inferiores, não tem onde colocar tela, eles têm que usar a mediunidade também. É muito interessante isso, nós vamos ver isso no próximo livro. Mas o André, então, começa estudando mediunidade com Alexandre, que é o mentor do livro, nesse Missionários da Luz. É interessante, da luz, luz que ilumina, que esclarece, que explica, que conforta, que orienta, que coisa maravilhosa. E já perceberam os amigos que nós não vamos hoje para o primeiro capítulo. A introdução de Emmanuel, o prefácio aqui do livro, datado de 13 de maio de 1945, assinado por Emmanuel, o grande benfeitor, é muito importante, é muito expressivo,
Então, nós vamos usar o episódio número 1 para falar da apresentação do livro. Na próxima semana, nós vamos adentrar a descrição, a narrativa de André Luiz, com o episódio número 2, capítulo número 1. Nesta série não será coincidente episódio e capítulos. Então, vamos lá. Emmanuel faz uma apresentação maravilhosa e inicia o seu texto fazendo uma comparação e trazendo à nossa memória as crianças. Todos vamos nos lembrar que quando éramos crianças, e nós observamos isso nas crianças que convivem conosco, que as crianças gostam de ouvir histórias, ficam atentas, principalmente a depender do enredo da história, com a intervenção, como o próprio Emmanuel usa a expressão aqui, de fadas, de gênios tutelares, palácios ocultos, florestas desconhecidas. Existem vários filmes que exploram essa temática nos dias atuais, filmes produzidos pelo cinema com grande sucesso de bilheteria. Então, as crianças gostam e escutam atentas, estampando alegria, interesse, inclusive conhecem os personagens, né? Eu, às vezes, fico perdido aqui, Américo, com os netos citando personagens, eu não faço nem ideia de quem são, e eles querem contar as histórias. Mas, quando o narrador da história, que envolve esses fatos e circunstâncias do desconhecido, fixa a sua fala nas realidades educativas, a mente infantil não gosta muito, não. Se apresenta enfadonha, resiste, retrai, e a gente nota esta realidade com as próprias crianças com quem convivemos hoje. Elas, de uma certa forma, resistem quando nós tentamos adentrar o caráter educativo de uma narrativa histórica, porque as crianças não compreendem a continuidade das responsabilidades que virão no futuro. É como se nós falássemos para as crianças, ainda pequenas, das responsabilidades que elas vão ter quando ficarem adultas. Elas não querem saber disso, elas gostam de brincar. E é interessante que temos estudado os educadores, com a Aglaé Silveira e o grupo de evangelização do Mãos Unidas, do Centro Espírita Mãos Unidas, onde trabalhamos, e os educadores falam exatamente isso a respeito das crianças, que nós devemos deixá-las brincar, porque elas vão se socializar brincando. Você já deve ter feito com a Aglaé alguma live mostrando isso. As crianças aprendem brincando, não precisa ir para a escola cedo. E é lá que elas fazem as suas primeiras experiências. Só que estão misturadas de fantasia. Não tem problema, faz parte do processo de aprendizado. Ninguém vai falar que elas vão administrar empresas no futuro, que elas vão trabalhar nesse ou naquele campo do conhecimento humano, porque elas querem brincar. Pois é. Foi muito bom que você citou as entrevistas com a Aglaé Silveira sobre a importância do brincar. Aliás, são 2 lives disponíveis sobre esse assunto, que estão disponíveis no canal, no meu canal, nesse próprio canal que você está vendo este episódio, e nós temos lá a série Aglaé Silveira. Se você acessar a playlist, vai encontrar essa série, e nessa série você vai encontrar 2 episódios sobre a importância do brincar. Muito importante essa citação. Então, Emmanuel vai fazer uma comparação aqui, que os corações ainda tenros amam o sonho e aguardam o heroísmo fácil, como acontece com as crianças, que adoram as aventuras, o sonho, o herói que bate o bandido e estimam o menor esforço. Não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna. E por isso, diz Emmanuel aqui no seu texto original, afastam-se do ensinamento real, admirados e espantados. Os corações ainda tenros, né, Américo, são os corações que ainda não despertaram para as responsabilidades, embora possam estar na fase adulta, cronologicamente falando, do corpo. Mas, na sequência, Emmanuel faz uma informação extraordinária. A vida espera-os, ou espera-nos a todos, com as suas leis imutáveis, e a verdade vai sendo revelada gradativamente, sem sensacionalismo, sem ruídos espetaculares, com a serenidade de mãe. Isto aqui é magnífico, Américo, porque imagina só, a vida não apresenta tudo de uma vez,
nós vamos descobrindo aos poucos e vamos ficando espantados também com a realidade. Se nós imaginarmos, fizermos uma conta de que há 350 mil anos o homem estava na idade da pedra, né? É muito tempo, né? Então, devagarinho, nós chegamos onde estamos hoje, com tecnologia, com a possibilidade de comunicar à distância quase que instantaneamente. Então, isso é uma coisa maravilhosa. E curioso é que nós não ganhamos de presente isso. O Criador nos deixa e nos dá a inteligência para isso, nos dá a vontade e o pensamento exatamente para nós construirmos isso. Então, nós ficamos com o mérito, a humanidade tem o mérito de chegar até onde chegou. Claro que ainda tem algumas coisas para consertar, mas isso é outro capítulo. Muito bom, né? Enquanto, e o Emmanuel enfatiza, né? Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem, estáticos, venturosos. É a consolação sublime e o conforto desejado. E realmente é o que acontece com as revelações, com as informações trazidas pelos livros. Nós estamos aqui com o Missionários da Luz, um livro publicado em 1945, quase 80 anos de publicação, e ainda nos sentimos assim, com esta aventura de receber essa informação, né, que foi sendo assimilada e está sendo assimilada e ainda vai ser assimilada gradativamente. Mas quando surgem as informações sobre alguns ângulos da vida espiritual, principalmente falando de responsabilidade e trabalho, a necessidade do esforço próprio, da luta incessante, do estudo de autoaperfeiçoamento, isso causa uma certa impressão desagradável, América. O próprio Emmanuel está dizendo isso. Então, nós somos acostumados pelas religiões que estavam antes aqui do Espiritismo na Terra a essa ideia de que o céu é feito de beatitudes e a gente vai fruir tocando harpa, né? Vivendo feliz para o resto da eternidade sem fazer absolutamente nada. E a doutrina espírita nos mostra que não é bem assim, e vai no detalhe. Né? O progresso continua, e demora muito a gente chegar nos estágios superiores, onde, por exemplo, Jesus é o exemplo maior que Deus nos deixou, é o espírito mais categorizado. Mas hoje nós sabemos que, além dele, outros espíritos estão à frente na escala evolutiva. Então, tem chão. É por isso que o Raul Teixeira tem uma frase que a gente ilustrou tendo ao fundo a cidade de Paris, a Torre Eiffel, porque foi lá o berço do Espiritismo, e a frase dele é ótima, né? Nós vamos deixar aqui para todos verem. A doutrina espírita não é para quem quer, é para quem aguenta, porque o tempo todo nós vamos ter que nos aperfeiçoar. E isso é uma busca constante. Enquanto somos crianças espirituais, mesmo sendo adultos, a gente não gosta muito disso, mas depois que a gente pega o jeito, a gente quer aprender sempre mais, fazer sempre mais. Isso é sinal de maturidade do espírito, ainda que a gente esteja muito longe dos espíritos superiores. Américo, nós estamos exibindo este episódio no mês de setembro. E nesta data em que o episódio está sendo exibido, está em ocorrência a 12ª edição do Encontro Anual Caibar-Chútil, gerado aqui em Matão, virtualmente. E o tema são os 90 anos do Parnaso de Além Túmulo, comemorado neste 2022. E nós estávamos, por informação vinda através da pesquisadora, nossa amiga comum, palestrante, especializada em Leon Denis, a nossa querida Ana Denigres, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, muito ligada também emocionalmente a Casimiro Cunha, o grande poeta que, através de Chico Xavier, escreveu versos belíssimos, né? Ela contou um detalhe interessante, porque quando os originais do Parnaso de Além Túmulo foram entregues para publicação na Federação Espírita Brasileira, causou um espanto, porque como é que nós vamos publicar um livro com esses nomes famosos da literatura, da cultura brasileira e portuguesa, vindo de um ilustre desconhecido na época, Francisco Cândido Xavier, né? Mas na época era presidente da Federação Espírita Brasileira, o Manuel Quintão. E
Chico não sabia do relacionamento entre Manuel Quintão e Casimiro Cunha, que foram amigos quando Casimiro estava encarnado. E um dos poemas de Casimiro Cunha, psicografado por Chico, ele se dirige ao meu amigo Quintão. Olha que detalhe interessantíssimo. E isso teve um peso muito expressivo para, digamos assim, entre aspas, avalizar a publicação da obra. Porque houve uma resistência natural. Era, que livro é esse? Essas autoridades aqui na cultura. Eu me lembrei desse fato porque quando nós lemos os versos ali constantes do Parnaso, entre tantos outros autores que ali estão, inclusive Casimiro Cunha, eu quis contar esse fato porque, a partir daí, vamos dizer que acionou todo o mecanismo de publicação da obra, graças ao fato de Quintão conhecer Casimiro Cunha. Aí, quando viu ali a informação, não teve dúvida, né? Então, praticamente, esse episódio entre Manuel Quintão e Casimiro Cunha acionou a publicação da obra. E aqueles versos constantes do inesquecível e incomparável Parnaso de Além Túmulo, aqueles versos destacam esse aspecto de luta e aperfeiçoamento que cabe a todos nós. São revelações, informações poéticas, trazendo a informação de que temos que lutar, que a vida não é um palácio de ociosidade, como nós aprendemos e nos acostumamos a admirar ou esperar conforme as religiões tradicionais. Então, é um detalhe importantíssimo esse a ser considerado mesmo. A vida é luta, é aperfeiçoamento, é constância de trabalho, é esforço. Você lembrou bem. Essa história eu não conhecia, mas dá para entender perfeitamente como é que os espíritos fazem as coisas acontecerem e a gente só descobre lá na frente que foi a atuação deles que permitiu isso. Porque você disse bem, seria muito difícil alguém aceitar um jovem desconhecido, né? Como diz você, um ilustre desconhecido, ter o livro publicado com poetas portugueses e brasileiros de renome de uma hora para outra, sem saber o que está acontecendo. Mas o Quintão sabia. Pois é, o Quintão sabia. Esse é um detalhe fundamental. Então, muita gente se espanta diante da quantidade de informações e principalmente informações de esforço, porque se pretende um céu fácil depois da morte. E pior, né, Américo, que esse céu seja conquistado apenas por afirmativas doutrinárias das várias correntes religiosas. É como nós, que por acaso nos iludíssemos de fazer citações de perguntas do Livro dos Espíritos, parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo, fiz tantas palestras, fui em tantos lugares, isso não tem valor nenhum. Não vai se perguntar quantas palestras fizemos, se sabemos o texto ou não, o que permanece verdadeiramente é aquilo que fomos, aquilo que fizemos. E você tem essa frase aí para ilustrar, né? Exatamente a frase que eu li. A maioria das pessoas pretende um céu fácil após a morte, conquistado por meras afirmativas doutrinárias. Tem um caso interessante para contar em reunião mediúnica, acho que já contamos aqui, mas vale a pena voltar ao assunto. Durante uma reunião mediúnica de atendimento a espíritos necessitados, aconteceu de um espírito, de uma senhora, começar reclamando por que ela não foi recebida por Jesus. Olha só. E eu que estava atendendo, não sabia o que falar, porque ela acreditou a vida inteira que, quando ela fosse para o céu, Jesus ia recebê-la. E o que eu ia falar para ela? Aí, certamente, alguém no mundo espiritual mandou um recadinho na mente, eu captei do meu jeito, né? E disse a ela, olha, Jesus está muito ocupado, não pôde vir atendê-la, mas mandou um representante. Presta atenção que você vai ver alguém chegando à sua frente. Me avise quando isso acontecer. Ficou aquele silêncio, né? Ninguém falava nada, nem eu, nem ela, só que, de repente, ela voltou ao assunto. Ah, então ele já está aqui e está me dizendo que vai me acompanhar. Pronto, foi o jeito que a gente deu para sair dessa. Pois é, são situações mesmo, né? E não tem mais o que fazer, né, Américo? Deixa a descoberta gradativa para depois, né? Deixa para depois. Certamente eu passei a bola, né? Passei o bastão para o espírito que veio recebê-la, ele que se vire para explicar a ela.
Você fez a primeira parte, né, Américo? Fez a primeira parte. Muito bom, né? Então, a vida, ela é uma verdade permanente de trabalho, aperfeiçoamento e conquistas, desenvolvimento intelecto-moral. E a vida continuará ensinando, como diz Emmanuel aqui na sua apresentação, com paciência maternal. A comparação é muito boa, América. As mães têm muita paciência na educação dos filhos, embora de vez em quando percam a paciência, o que é natural. Não é fácil. Eu conheço uma jovem mãe que está estudando para ser uma mãe melhor, então consulta livros e tal, então ela já aprendeu que tem que falar com essas crianças de hoje, você tem que falar firme, abaixar os olhos, a Aglaé deve ter contado isso nas lives, né? Olhar para a criança, falar em voz baixa, sem ficar com raiva, e repetir, às vezes, a mesma coisa algumas vezes. Toda vez que aquela situação se repete, tem que fazer isso. Dá uma canseira, né? E mesmo essa mãe paciente, de vez em quando dá uma explodida, porque chega uma hora que Não é brincadeira, não, Américo. Não é brincadeira. as crianças de hoje, elas não aceitam as ordens que a gente dava para as nossas, né? Então, agora ficou mais difícil educar. Mas tem saída, né? Já existem educadores que ensinam como deve fazer isso. Aliás, nós estudamos recentemente, e você vai ter notícias disso em breve, pela Aglaé, de Jane Nielsen, uma educadora que está encarnada ainda, tem 84 anos, e ela tinha problemas de educar filhos, tinha filhos em várias idades, mais novos e adolescentes, né? E ela sofria com eles. E aí ela descobriu um jeito de falar com cada um deles, porque todos são diferentes, não existe espírito igual. E ela descobriu que exatamente a maneira de falar é que tem que mudar. Mas isso é assunto para outra live. Pois é. E diante dessas informações todas, Américo, sobre o objetivo e mecanismo da vida, nós que somos espíritas já compreendemos hoje que ao espiritismo cabe uma grande tarefa, e uma sublime tarefa na expressão usada aqui pelo próprio Emmanuel. Além de definir as características de um consolador pelo conforto que oferece, especialmente considerando a chamada perda de entes queridos ou separação de entes amados pelo fenômeno biológico da morte, o Espiritismo proclama a imortalidade da alma, também é preciso ao Espiritismo, e isso cabe ao movimento espírita através de seus intensos e variados ceareiros, nesse exército que se movimenta, na inspiração trazida pelos espíritos desencarnados que também labutam nessa área, entre eles o próprio Emmanuel e tantos outros conhecidos, revelar essa feição de movimento libertador de consciências, para que nos libertemos daquele condicionamento criado através dos séculos, pelo desconhecimento dessas noções sobre a vida. Por isso você tem uma frase aí que merece ser destacada para todos nós, vou até pedir que você mesmo leia. A frase é fantástica, é uma síntese. Diz que a morte não é o fim, é pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Evolução e aperfeiçoamento são conquistados através de longos períodos. Na visão da Terra, né, o nosso mais longo período aqui é o milênio, né? Então, são muitos milênios de esforço na evolução e no aperfeiçoamento da alma. E é uma determinação do Criador, nós não vamos contra ela. Alguns gostariam que ele tivesse nos feito já anjos, com asas e tudo, para não ter que se preocupar com absolutamente nada. Mas isso não foi da vontade dele, por alguma razão que algum dia nós vamos conhecer. E hoje a gente entende que fazer um céu beatífico, né? Um espírito sem fazer nada, o resto da eternidade, isso não tem sentido, né? É por isso que o Espiritismo nos mostra que há serviço em toda parte. Nós vimos aí o André Luiz surpreso, né? Cada lugar que ele ia tinha mais serviço que outro. Nem me diga, Américo, nem me diga. E nessa esteira dos seus comentários aí, nessa sequência de raciocínio, né? Nós somos habituados, Américo, é próprio nosso, até por
por natureza humana, querer soluções fáceis, soluções definitivas. Como você disse, não seria mais fácil Deus ter criado a gente perfeito, sem ter que passar por esses perrenhos todos da evolução, né? Mas as leis de Deus são sábias e justas, e Emmanuel destaca que já aprendemos que 100 anos de atividade no mundo representa uma fração muito curta, relativamente curta, para qualquer edificação. Olha aí, Américo, isso aí é confortador, né? Porque o tempo nosso, 100 anos, um século, você falou de milênios, você se referiu a milênios, quer dizer, vai levar muito tempo. E, por outro lado, ele destaca que problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos atualmente encarnados no planeta. Porque esses problemas gigantescos, esses desafios incluem preparar a nova era, restaurar a fé viva e estender, ampliar o entendimento humano sobre todas essas questões. É um desafio muito grande, Américo, porque os obstáculos não são pequenos. É por isso que os princípios espíritas são muito importantes. Quando nós tivermos a certeza, por exemplo, da imortalidade, porque a gente fala dela, mas muita gente ainda duvida do que tem depois da morte, porque tem medo do que acontece, porque não tem informação. Nós que temos informação do que acontece, também temos medo. Não propriamente da morte, porque a gente já sabe o que fazer, mas do morrer. Muita gente acha que morte tem dor. Não tem. Às vezes o sujeito morre de infarto, tem uma síncope, e tem uma dor forte, mas não é a dor da morte, é a dor da doença que a pessoa tinha. A morte não dói nada, tanto é que muita gente nem percebe que morreu. Em reuniões mediúnicas, é muito comum a gente receber pessoas que desencarnaram, não sabem o que está acontecendo, porque não sentiram nada diferente. De repente, aparece do outro lado da vida. E eu costumo brincar que morte não mata ninguém, só muda de lado, só isso. Lemos hoje de manhã, Américo, uma resposta de Chico Xavier sobre uma pergunta: o que seria a mediunidade com Jesus? E o Chico responde que a mediunidade com Jesus seria a constante busca da melhora de nós mesmos. Porque melhorando a nós mesmos, nós nos conectamos com esses propósitos da vida. Então, o nosso Emmanuel aqui, na sua apresentação do livro novo de André Luiz, o terceiro da série, ele vai dizer que ante esses tempos novos de entendimento, não é mesmo? Esses tempos novos de maturidade que a criatura vai gradativamente alcançando, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, vivendo a nova fé, melhorem-se, nos melhoremos, nos elevemos a caminho de um mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Anteriormente a esta afirmação, ele havia citado aqui no próprio texto que urge socorrer a religião que ficou sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra. A religião foi confundida com prática externa, e não é isso, Américo. A religião é a renovação interior, e essa renovação interior levará a um novo tempo. É o compromisso de todos nós. Ele está conclamando a todos nós, da mesma forma como ele também se esforçou e se esforça, nós também estamos convocados. É fruto da imperfeição humana e do fato de sermos crianças espirituais, apesar de adultos, né? Então, no começo, a gente não entendia a ideia de Deus, sabíamos que ele existia, porque está na criatura desde sempre. Desde sempre a gente acreditou num poder supremo, porque a gente olha para o céu e fica perguntando quem colocou tudo aquilo lá. E hoje, aquilo lá, nós estamos sabendo que não são pontinhos luminosos, como se fosse uma abóbada fechada, né? Aquilo são galáxias, estrelas, sistemas solares. Nós sabemos hoje que há em torno de 200 bilhões de galáxias no nosso universo. E essa contagem é por baixo, viu? Porque nós não temos aparelho ainda suficiente para contar tudo. Um dia vamos descobrir quantas tem exatamente. E quem que fez isso aí? A pergunta é feita hoje ainda. Tem que ser alguém, porque isso não nasceu do nada. Isso é um efeito inteligente, e toda causa inteligente tem alguém que proporcionou isso, né?
E por isso que a gente aceita a tese hoje, muito mais fácil, de que existe um ser supremo, alguém que tem uma inteligência acima da do homem, né? Muito acima. E hoje fica fácil entender isso, né? E Emmanuel, como ele está apresentando o livro que André Luiz escreveu, ele vem dizer, dirigindo-se ao leitor que está lendo aqui o prefácio, a apresentação dele, que André Luiz, o espírito que nós aprendemos a conhecer através do nosso lar e os mensageiros, vem uma vez mais ao encontro do leitor, o estudioso, o adepto espírita, para dizer algo do serviço divino desses missionários da luz. Aquela expressão que nós nos referimos aqui no começo, trabalhadores que iluminam o caminho, tarefeiros que se esforçam para orientar, para explicar, e esclarece ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente, a gente não pode esquecer disso, o templo vivo da carne terrestre. E o perispírito não é um corpo de vaga neblina. O perispírito é uma organização viva a que se amoldam as células materiais. E que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. E os laços de amor e de ódio sempre vão nos acompanhar. Então, é preferível, Américo, que construamos laços de amor, porque o ódio prende, acorrenta. E outras atividades também são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia. Que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Aí vem o planejamento reencarnatório, que vamos ver nesse livro aqui, lá no capítulo específico, ou capítulos numa sequência. E que, além da morte, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor. Que bela referência nos traz Emmanuel aqui, Américo. E vale a pena comentar algumas delas. Por exemplo, o perispírito, Kardec foi informado pelos espíritos, exatamente é a explicação de muitos fenômenos que nós desconhecíamos. Muita gente foi para a fogueira, na Idade Média, porque tinha essa sensibilidade mediúnica, via os chamados mortos, recebia orientações, né? E eram considerados bruxos e bruxas. Muitos foram para a fogueira. E há uma outra referência muito importante também, que a alma em qualquer parte recebe segundo suas criações individuais. É a famosa lei do mérito, a cada um segundo suas obras, que Jesus sintetizou nesta frase. Então, isso vale em qualquer instância do universo, qualquer planeta, seja ele primitivo, de provas e expiações, de regeneração, seja ele um mundo feliz ou um mundo celeste, onde não há mais o mal de forma alguma, só a predominância do bem. Então, essa é uma lei geral no universo, que dá a cada um segundo aquilo que faz, o que é bom e o que não é. Por quê? Porque é com isso que a gente aprende. E não tem como a gente fazer o progresso, Orson, sem errar. O erro faz parte do aprendizado. O que às vezes complica é permanecer no erro e não perceber que continua errando. Isso pode dar problema. Mas errar é comum. Para a pessoa que está aprendendo, ela vai aprender no mecanismo de erro e acerto, né? Não tem jeito, né? E ainda há uma outra referência interessante, quando você citou os laços de amor e ódio. Nós devemos optar pelos primeiros laços, porque tanto o ódio quanto o amor que nós criamos, eles nos acompanham. Então, às vezes a pessoa não sabe, porque tem dentro de casa, na própria família, ou no vizinho do lado, uma pessoa que ela não suporta, porque não aprendeu a estabelecer laços de amor ainda. Vai ter que aprender, porque isso é da lei, né? Somos irmãos todos. Então, como nós criamos muito conflito ao longo desta jornada, nós temos que reparar todos eles em algum momento. Américo, diante de toda essa grandeza de informações e formação de uma consciência de responsabilidade diante dos compromissos com a própria vida e seu objetivo, seus mecanismos, suas leis,
Você até já citou, mas agora vale muito você postar a frase do nosso conhecido e querido Raul Teixeira. Vamos postar novamente para deixar claro isso aí. Espiritismo não é para quem quer, mas para quem aguenta. Porque é tanta coisa para fazer depois da morte, e depois tem mais reencarnação, e mais, já não termina. Então, tem muita gente que não quer isso, já está cansado dessa vida, eu não quero sofrer mais, chega. Sem perceber que nós já tivemos um monte de reencarnação. E há pessoas que têm notícias dessas encarnações. É muito interessante, não são todas. E muitas até nem revelam, porque acham que isso vai criar problema nos relacionamentos familiares, entre os amigos. Então, tem pessoa que tem noção do que já fez no passado, onde viveu, e não fala, com medo. Então, o Espiritismo deixa claro que a vida não é fácil, mas é maravilhosa. É maravilhosa, não tenha dúvida. Eu sempre digo isso, que eu adoro viver e aprender apesar dos perrengues todos, como é bom viver, né? Aliás, esse relacionamento virtual aqui, esse contato com os amigos é uma coisa maravilhosa. Muito obrigado a vocês todos que nos acompanham aqui e nos motivam nesse trabalho, muito, muito interessante. E o Emmanuel prepara os leitores aqui, América, ele previne os leitores. Se a leitura te assombra, olha só, ele usou o termo assombra, porque às vezes a pessoa começa a ler o livro e fala, mas peraí, o que é isso aqui, né? O que o cara está dizendo aqui? Enlouqueceu? Tá doido? E o Emmanuel previne, se a leitura te assombra, se as afirmativas desses mensageiros, ou do mensageiro que ele classifica aí, o mensageiro André, trazendo essas informações, te parecem afirmativas revolucionárias, ele sugere que a gente recorra à oração e agradeça a Deus o aprendizado, pedindo-lhe esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas e a gente reflita com discernimento e bom senso, como recomenda a doutrina espírita. E traz uma lembrança que a gente não pode esquecer. A revelação da verdade é progressiva. Essa informação é vital para todos nós. Muitos de nós queremos antecipar ou fechar informações, esquecendo que a revelação é progressiva. Muitas informações ainda virão, muitas revelações, informações ainda virão. É natural, nós somos crianças, como o Américo acabou de dizer há pouco, somos como crianças aprendendo. Então, ele diz que, diante dessa lembrança de que a revelação é progressiva, para que roguemos o socorro divino para o coração, atendendo aos sagrados deveres que a Terra nos designou para cada dia. E aí, Américo, na sequência, encerrando a apresentação de Emmanuel, encerrando o trabalho desta introdução, tem uma frase que você selecionou aí. Ele vai dizer, então, que a morte do corpo não nos conduzirão à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, onde viveremos muito mais e mais intensamente. Escuta, Américo, esse personagem que está aparecendo é o Kardec voltando para a espiritualidade? Essa cartolinha, essa bengala aí. Cartola e bengala, como ele apareceu no filme Kardec, né? Eu acho que o Kardec desencarnou. Essa cena foi pega lá quando ele estava chegando de volta. É porque foi ele o responsável por nos revelar o invisível, né? Nós não tínhamos ideia do mundo invisível, conquanto ele sempre esteve conosco. E pitonisas, oráculos, bruxos, bruxas, médiums, sempre tiveram uma relação com o invisível, mas que a gente não entendia. Foi Allan Kardec que exatamente nos contou como é que funciona, sem detalhes, tem coisa que a gente não sabe até hoje, né? Mas nós vamos ver aqui na obra de André mais detalhes do que Kardec falou. Por exemplo, o André vai poder ver um médium dentro do cérebro e o que acontece no transe mediúnico, naquela loucura das conexões neurais, aquelas correntes eletroquímicas
que percorrem o nosso cérebro. E durante a comunicação mediúnica, aquilo fica mais intenso. Por quê? Porque entrou uma outra vontade ali, comunicando sem fio as suas ideias. Pois é. Como dissemos já durante o nosso episódio, Emmanuel assinou isso em Pedro Leopoldo no dia 13 de maio de 1945, apresentando a todos nós o novo livro de André Luiz, o terceiro da série. Depois terão outros, mas à época apresentando Missionários da Luz, que é o livro que vai nos ocupar nas próximas semanas, possivelmente em 2 ou até 3 episódios por capítulo, a depender da substância de cada capítulo. E o capítulo 1, que nós trazemos na próxima semana, já começa com esse aspecto apresentado por Américo aí, falando sobre mediunidade. O capítulo 1 é o psicógrafo, que é o tema da nossa próxima conversa, Américo. Estamos ansiosos pelos novos capítulos, pelo novo livro. Pois é, então agradecemos a sua atenção, muito obrigado por nos acompanhar e te aguardamos então para iniciar agora a narrativa de André Luiz com o capítulo número 1 do livro Missionários da Luz. Até a próxima semana. Muito obrigado. Até a próxima.